Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura com o livro Era uma Vez uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da autora contemporânea russa Lyudmila Petrushevskaya. Esse livro aqui é um livro de contos que é dividido em 4 partes, e elas são Canções dos Eslavos do Leste, Alegorias, Réquiems e Contos de Fadas. Ele é um livro que tem seus altos e baixos, assim como a grande maioria dos livros de contos. Eu gostei muito de alguns, outros eu já não gostei tanto assim por causa de uma certa previsibilidade. A autora, ela usa muito terror, mas não é aquele tipo de livro que dá medo, é aquele tipo de livro que assusta por causa da maldade humana, e também existe inserção de elementos sobrenaturais. Existem alguns contos que são sobre fantasmas e você começa a leitura sem saber o que é real e o que não é, se aquele personagem realmente existe ou não, se está vivo ou não, e em alguns momentos isso surpreende bastante, mas eu acho que a grande maioria deles foi um tanto previsível. Um dos contos que mais me impressionou foi um que se chama Higiene. Esse conto é sobre uma família que eles estão numa cidade ali, numa época em que tá ocorrendo uma epidemia, e para que essa epidemia não se espalhe, não contamine as outras pessoas ali daquele convívio, é preciso ter bastante higiene. Acontece que um dos membros da família ali acaba sendo isolado e tem um gato no meio desse conto, e ele faz uma ligação direta com o conto Gato Preto, do Edgar Allan Poe. E o mais interessante é que vai falar, vai discutir, vai mostrar, né, vai tentar mostrar até onde você vai isolando uma pessoa da família, dizendo que é pro próprio bem dela, mas será que realmente é pro próprio bem dela, ou você tá sendo um tanto egoísta, tá usando isso de desculpa para poder se proteger? É difícil falar sobre isso sem dar spoiler, mas eu não quero falar muito sobre a história porque é um conto, né, então é muito curtinho. No entanto, eu tenho certeza que quem lê o livro vai entender aí o que eu quero dizer. E a autora, ela traz esse tipo de questionamento em vários outros contos dela. Outro conto muito interessante se chama Milagre. A autora, ela vai tentar expressar, ela vai tentar demonstrar que às vezes aquilo que você mais deseja, que você quer muito que se acontecesse, assim, você tem um desejo para realizar, você realmente realizaria aquilo? Quais são as consequências daquilo, né? Então faz você parar pra pensar sobre o que você realmente almeja, o que você realmente deseja, e se vai valer aceitar as consequências para que aquilo aconteça. Outra coisa que me chama muito a atenção é a própria escrita da autora, o estilo de narrativa dela. É uma coisa bem seca, bem simples, não tem tanto floreio, e é como se ela estivesse contando essa história para uma criança. No entanto, os temas são super pesados. Eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, para eu tentar ilustrar melhor isso para vocês. Logo no começo do livro ela fala assim: o marido dela era piloto e ela não gostava muito dele, mas eles viviam muito bem. Quer dizer, você tem aí um início onde ela tá falando, o marido dela era piloto. E esse foi um dos pontos muito discutidos lá no Leia Mulheres, no grupo que teve aqui em Jundiaí, com a Mel Ferraz e a Isa Tramontina. E a Isa Tramontina falou o seguinte: você espera que a autora continue falando, ele era piloto, ele era moreno, ele era alto, enfim. Mas de repente ela vem com essa sentença negativa, mas ela não gostava dele. E de repente ela fala, mas eles viviam bem. E aí você para pra pensar, quantas pessoas são assim na verdade? Quantos relacionamentos são assim no mundo real, não é mesmo? Um casamento, ou um namoro, ou mesmo um tipo de amizade que tá ali apenas por estar, por conveniência. Não, né? Você nem gosta tanto, mas
vivem bem, então ok, vamos continuar. Então eu acho que essa coisa do trazer pra ficção uma coisa real é o que acaba pesando também um pouco nesse terror, digamos assim, que tá contido nos contos da autora. No próprio conto O Milagre, começa assim: uma mulher tinha um filho que se enforcou. Assim, simples assim, logo de cara ela já te dá essa informação. E aí ela segue no seguinte: quer dizer, quando ela chegou em casa do plantão noturno, o menino estava estirado no chão, e aí ela vai descrever. A autora, ela vem seca, ela te dá uma informação pesada, e aí em seguida ela fala, não, mas foi assim, assim, assim. Então essa é uma característica que me cativou muito na autora. Ela não mede palavras, ela já logo no início ela diz a que veio. A autora faz muito uso de uma afirmação seguida de uma negação e assim de uma forma curta e impactante. A Casa da Fonte começa da seguinte maneira: uma vez uma menina foi morta, mas depois foi ressuscitada. A questão é que disseram aos parentes da menina que estava morta e blá 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 blá, e ela segue. Então ela gosta desse começo mais forte, e eu fiquei completamente apaixonada por esse estilo da autora. No início da carreira, a autora foi proibida de publicar seus livros na União Soviética. Ela era opositora ao regime e ela não mostrava na sua literatura a exaltação da nação. Muito pelo contrário, ela mostrava a parte ruim, a parte que ficava escondida, mas que fazia parte da maioria da população, que é a tristeza, a fome, a falta de dinheiro e etc. Eu sou uma fã confessa da Svetlana Alexievich, e aí eu fiz um comparativo entre essas duas autoras, né? Porque as duas vão contar o lado que era escondido, né, na União Soviética, o lado que ninguém queria mostrar, o lado mais brutal. No entanto, a gente tem a Svetlana fazendo isso de forma, numa escrita mais jornalística, né, mais um livro-reportagem com fatos verídicos, com fatos reais, enquanto a gente tem aqui a Lyudmila fazendo isso, mas trazendo pra fantasia, trazendo pra ficção. Algumas dessas coisas aconteceram com elas, com amigos, que ela ouviu falar que aconteceu, mas no entanto ela tenta dar um ar de fantasia mesmo. Mas é aí que mora o terror, sabe? Pra mim, pelo menos. É aí que eu fico mais horrorizada. Porque apesar de estar ali travestido de um conto de fadas ou então de uma história de fantasma, o pior do ser humano tá ali. A essência daquela coisa maléfica tá demonstrado ali. E sem nenhum tipo de filtro colorido. Tem um conto aqui que merece destaque, que se chama Dois Reinos. Não vou ter como falar muito dele sem dar spoiler. No entanto, para quem leu e quiser conversar comigo um pouco mais sobre ele, foi um dos pontos que eu comentei também lá no clube de leitura, que eu fiz um paralelo dele com a Divina Comédia do Dante. Gente, eu queria muito poder falar e discutir isso, mas eu não quero mesmo dar spoilers. É a história de uma mulher, causa um estranhamento muito grande a leitura desse conto. Porque é uma mulher que tá num avião e aí todas as pessoas são iguais e de repente ela já não está mais naquele avião e ela tem um companheiro, tem uma pessoa ali que vai guiando ela, e aí ela chega num lugar estranho que não é tão identificado e o final ele é aberto, então cada pessoa interpreta de uma forma e isso foi muito legal, gerou uma discussão bem interessante durante o clube de leitura. Se você já leu Os Dois Reinos, vem conversar comigo. Bom, eu vou falar pra vocês quais foram os contos que eu mais gostei. A Vingança, Uma Saudação Materna, Higiene, que é... Sabe aquele conto que você termina de ler e tipo, sua cabeça explode? E aí eu falei, meu, o livro inteiro valeu por esse conto. Pra mim, nossa, vou reler eles muitas vezes. A Menina Nariz e O Milagre. Na verdade, dessa parte de alegorias, eu gostei de quase todos os contos. Pra mim foi a melhor parte.
Depois eu gostei de Eu Te Amo, A Sombra da Vida, Dois Reinos. Tem Alguém na Casa também, é sensacional, é muito incrível. É a história de uma mulher que ela acha que tem alguém ali na casa dela querendo destruir as coisas e vai falar sobre recomeço. É muito incrível, é muito bom. E depois o de Contos de Fadas, eu gostei muito do Segredo de Marilena, eu achei incrível. E o Testamento do Velho Monge também foi sensacional. A História do Relógio é de partir o coração. Eu quero ler outras coisas da autora, que ela veio no Brasil aqui na época do lançamento do livro. Eu fiquei chateada de não ter conseguido ir nesse lançamento, porque teve um pocket show, ela também canta e ela também escreve peças de teatros, e ela ganhou o prêmio Triumph da Alemanha em 2002, que é um dos mais prestigiados do país, pelo conjunto de sua obra. Então fica aqui a dica de um livro de contos de uma autora russa contemporânea muito incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo, se vocês já leram esse livro, se querem ler, o que acham, o que esperar de uma autora russa contemporânea. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal para receber as atualizações e ative o sininho para as notificações. Não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Até a próxima! Tchau, tchau!